Estamos agora no interior do Kwid, onde a gente vai mostrar um pouco do que esse carro tem, né? Esse especificamente que a gente está avaliando é o Intense, que é a versão topo de linha, com o pacote Connect. Então esse carro já dispõe de alguns opcionais que você não encontra nas outras versões desse modelo. Então a gente tem aqui, por conta do pacote Connect, mídia nave com Bluetooth, GPS, câmera de ré. A gente tem ajuste elétrico dos retrovisores, né? Chave canivete, faróis de neblina. É um carro que vem bem mais completo, né? Já por ser o topo de linha da gama. Uma curiosidade interessante que é bom a gente falar desse carro: em todas as versões nós temos 4 airbags. Isso é muito bom, né? A gente está prezando um nível de segurança, e todos, tanto o cinto do motorista quanto o cinto do carona, ele tem os sensores que indicam no painel se você estiver utilizando o cinto ou não. Isso é uma curiosidade muito boa, e isso ajudou inclusive a ele ter uma nota um pouco maior, né, na avaliação do Latin NCAP. Falando um pouco sobre as primeiras versões, né, a Life e a Zen, elas dispõem de um pacote de itens de série mais limitado. Então a gente já está falando, por exemplo, na Life, de um carro que tem somente, na verdade não tem praticamente nada. Ele não vem com ar, não vem com direção, a não ser que você adicione um pacote chamado pacote Clean. Aí sim você consegue ter o carro com ar, com a direção elétrica, né? Já no Zen a gente já tem esse pacote disponível, junto com algumas outras funcionalidades, como vidros elétricos, né? Um detalhe que particularmente eu achei um pouco estranho da marca, mas como a gente está falando de um carro de entrada, um carro mais popular, na primeira versão, na Life, você não tem a possibilidade de comprar o carro de fábrica já com sistema de som. Ele vem com predisposição de rádio, mas ele não tem nem como opcional um sistema de som original de fábrica. Você teria que adquirir ele na concessionária, na revenda, ou instalar por fora. Já falando do Zen, o Zen ele tem a possibilidade de você colocar aquele sistema de som Double Din da própria Renault, né, com Bluetooth, com USB, né, que é inclusive o que vem disponível na Intense, podendo você, na contratação do pacote Connect, ter disposto a central multimídia. Vamos dar uma volta no carro para a gente conhecer um pouco. Uma curiosidade interessante desse carro é que ele tem uma posição de dirigir muito agradável por ser mais alto, né? Só em dirigir ele você já nota realmente essa diferença de altura do Sandero, não só em relação à altura do solo, como em relação à posição de dirigir. Realmente você se sente num banco um pouco mais alto. Esse carro, em relação, por exemplo, ao Sandero, o Sandero ele tem uma altura do solo de 15 centímetros, e esse carro ele tem uma altura de 18. Então já é um carro que a gente tem uma certa segurança, até mesmo nessas estradas, nessas pistas muito cheias de buracos e desníveis que a gente tem no nosso país, e que a gente fica bem preocupado com relação ao nosso carro quanto a isso. Realmente é um carro bem prático para o seu uso no dia a dia. É um carro pequeno, fácil de manobrar, de estacionar em qualquer lugar. É um carro que te traz um conforto agradável, uma economia bem agradável. Internamente, o carro até tem um espaço que me surpreendeu. Eu achei que ele fosse ser até um pouquinho mais apertado devido ao tamanho do carro externo. Falando um pouco sobre desempenho, né? Todas as versões do Kwid vem com esse motor 1.0 SCE novo da Renault, com 12 válvulas, que gera nesse carro 70 cavalos com álcool, 66 com gasolina.
aparentemente te atende bem na necessidade da cidade. Pelo que eu tô vendo aqui, não te deixa a desejar quando você está falando desse uso realmente urbano, desse uso mais voltado para a economia. Vou fazer uma redução aqui só para poder ver como é que ele desempenha em relação a isso. Ele até que é espertinho, entende bem a relação de trocas de marchas. O câmbio dele é extremamente preciso. Achei isso muito bom. Isso é até uma característica que eu costumo ver nos carros da Renault, né? A precisão dos engates eu acho muito boa. O painel dele é um painel já menor, tá? Característico em relação ao carro, né? Um detalhe interessante é que ele tem o indicador de troca de marcha, né? Para facilitar no processo de economia de combustível. Então ele te diz se aquela marcha que você está usando é uma marcha alta se você precisa reduzir agora ou se você precisa avançar uma marcha para poder você ter um consumo mais interessante. Uma coisa que eu gostei muito desse carro foi esse volante. Isso eu não podia deixar de falar, achei interessantíssimo. Ele tem até uma pegada mais esportiva, né? Com essa base levemente achatada, você percebe que ela tem um pequeno achatamento aqui. E a posição das mãos realmente é bem agradável, gostei. O carro parece que atende muito bem a proposta que ele foi desenvolvido. O ar-condicionado dele gela bem, por sinal. Estou usando ele o tempo inteiro no modo 1 e ele tem trabalhado muito bem. Quando se trata de porta-malas, essa categoria não é tão exigente quanto a isso. A gente está falando de compactos, onde seus porta-malas nem sempre são tão grandes. Esse especificamente tem 290 litros e tem algumas características, por exemplo, o seu sistema de abertura. Você tem duas formas de abrir o porta-mala desse carro, ou pela chave ou por um botão interno, especificamente nessa versão Intense, um comando de abertura elétrico. Nas outras versões, você tem somente uma alavanca junto à abertura de combustível perto do banco. Vamos mostrar o porta-mala? Para aqueles que têm dúvidas sobre o espaço interno, realmente é um pouquinho pequeno, até para a proposta do carro, né? Venhamos e convenhamos. Na utilização do banco, na minha posição de dirigir, o banco do motorista, eu percebo que se eu também, uma pessoa do mesmo tamanho que eu, estivesse atrás, não teria um conforto muito agradável, até para uma viagem, alguma coisa do tipo, seria mais desconfortável. Uma curiosidade é que o barulho do motor dele é meio diferente, você percebeu isso? Tem um somzinho de metal, né? É. Agora tá aqui estávelzinho, ó. Também com isolamento acústico. Sim, os coxins deles são muito bons. Tipo, você quando chegar a abrir o motor pra mostrar, o motor tá tremendo muito, mas ele não passa o carro. Falando um pouco mais sobre design, o Kwid tem alguns acabamentos em plástico que traz para ele mais um pouco desse aspecto de aventureiro, de off-road, o que remete a ele muitas vezes o que a mídia tem chamado de SUV dos compactos. Um detalhe interessantíssimo sobre esse carro são as rodas. Essas rodas de 3 furos
né? Elas são rodas de ferro com calotas, só que elas são chamadas de rodas flex. Por que rodas flex? Porque são rodas de ferro que acompanham o desenho da calota de uma forma que você não percebe. Quando você olha normalmente, você parece que você está vendo umas rodas de liga leve, rodas bonitas de liga leve, só que quando você chega mais próximo, que você realmente vai avaliar, você percebe que são rodas de ferro que o desenho acompanham as calotas e que passa um visual muito mais clean. Se eu fosse achar uma definição perfeita para o mercado do Kwid, seria o dos universitários. Ele possui tudo que um jovem que está começando a vida precisa, a começar pelo preço abaixo dos 30 mil e o consumo de acordo com o dia a dia de um estudante. Fora que normalmente tais compradores não costumam encher o carro de compras e malas. O Kwid é um bom carro de entrada, praticamente não tem concorrentes e até que é bonito, principalmente dessa cor laranja. Então eu acho que pra você que tá aí começando tudo na vida, é uma boa compra. Você que não compra carro usado, você que está acostumado àquele 0 km, que tanto deseja um 0 km, mas não tem assim, aquela malemolência para comprar um carro usado, mesmo não tendo nenhum bufufo na carteira, né? Gostou do Kwid? Faz o seguinte, dá um pulo aqui na Bruni, procura a Shainá, os contatos dela vão aparecer aqui embaixo. E aproveitar também para agradecer ao Grupo MC, a Bruni, que sempre nos oferece essa oportunidade de estar aqui mostrando as novidades para vocês. Aproveitem, sigam e dê um like.